Boa noite, eu sou André Baniwa. Obrigado, Carol, mais uma vez. Obrigado pelos organizadores do evento que fizeram esse convite para a gente fazer uma reflexão sobre esses indicadores, a avaliação de políticas públicas, focando a questão do bem viver dos povos indígenas. Eu acho que a minha fala vai ser trazendo algumas experiências do povo Baniwa como caso e refletindo sobre isso. Isso que a gente vai ver algumas imagens em relação a isso, que nós focamos como uma coisa central desse debate, né? Uma coisa que é transversal para as políticas públicas. Então, espero ajudar a fazer essa reflexão e contribuir também na elaboração, a partir das experiências também que a gente está travando ali no Ministério dos Povos Indígenas no governo. Bom, pode passar. A gente tem, eu quero começar a minha fala sobre essa reflexão trazendo a história, praticamente, né? Há mais de meio milênio é que os povos indígenas enfrentam a violência sobre seus povos, sobre suas comunidades, sobre famílias e pessoas, né? E você sabe que no Brasil a gente sofreu genocídio, epistemicídio, glotocídio, preconceito, discriminação contra os povos indígenas. Então a reflexão vai vir, como é que a gente supera isso? O Estado brasileiro, a sociedade brasileira está pronto para superar isso, né? Vai ser uma das reflexões constantes nas minhas falas. Os povos indígenas, nesse período, também sofreu esse apagamento, invisibilidade, e atualmente também, apesar de nossos direitos são garantidos a partir de 1988 na nova Constituição. Povos indígenas achavam que definitivamente, então, no Estado brasileiro, na sociedade, a gente passaria a ser naturalmente respeitado, mas na prática, no dia a dia, não é isso que estamos vivendo atualmente. A nossa geração, futura geração, é comprometido nesse caso, né? Então, exige uma constante luta dos povos indígenas através do movimento indígena no Brasil para assegurar esses direitos, né? E está aí junto. Aprendi que no trabalho onde estou hoje, no Ministério dos Povos Indígenas, na promoção da cidadania, mais uma das atividades é trabalhar, combater racismo contra os povos indígenas. A gente vê claramente a origem dela, que é o termo utilizado, sei lá, um pensamento, um plano, uma estratégia de inferiorização desses povos que acontece lá atrás. Foram criados os termos, inclusive por meio de cientistas, historiadores, filósofos. Tudo isso a gente está sabendo hoje e não tem mais como esconder isso da gente, vamos dizer assim, né? São termos, eu acho que temos que esclarecer e procurar superar a exploração ilegal de terras indígenas, é tudo, na verdade, esse objetivo certeira, né, que sempre foi, e hoje em dia também, essa ambição de não indígena pela riqueza do mundo sobre as terras, vai explorando, aonde vai tendo floresta, onde vai tendo povos tradicionais ainda, que vivem e mantêm floresta em pé, ali que estão todos os recursos, e no mundo inteiro isso está, segundo o que nós assistimos ou participamos, temos conhecimento, elas estão se acabando, se esgotando da natureza, né? Então, aonde tem floresta, onde tem povos que ainda vivem nisso, o mundo vai pressionar, o mundo, eu digo assim, o mundo, esses que têm ambição de riqueza cada vez mais, né? Pode passar. Mas quando a gente fala, a gente tem um mapa aqui do povo Baniwa, que tem 3 milhões de hectares, mais ou menos, o que é território tradicional, demarcado, dentro da terra indígena do Alto Rio Negro, em 97, 98, e tem 3 milhões de hectares, mais ou menos, esse território tradicional do povo Baniwa. A gente está aí
mais ou menos 6.000 pessoas do lado brasileiro, esse mapa do lado brasileiro, mas os baniwas também estão na Colômbia, na Venezuela. Então, é um povo transfronteiriço, de 3 nacionalidades. Imagina a complexidade. Na verdade, os baniwas sempre existiram nesse pedaço de terra aí, né? A nossa terra que foi nacionalizada em 3 partes. Eu queria deixar isso muito claramente. E isso é de muitos povos indígenas no Alto Rio Negro, onde nós temos 23 povos diferentes, 4 famílias linguísticas, ainda temos 18 línguas indígenas faladas hoje em dia, e 4 são línguas cooficiais daquele município, e os mesmos fazem parte hoje do estado do Amazonas, que também tornou algumas línguas indígenas, 18 línguas indígenas no estado do Amazonas, como cooficial do estado do Amazonas. Importante deixar isso claro. Pode passar para mim, acho que tem outro mapa. Isso aqui é mapa também da nossa organização. O Banil está organizado em 11 associações menores desses 85 comunidades, e a gente tem uma organização representativa, que é a organização do povo Baniwa Natsueri. Natsueri é uma sigla de iniciais de Nyapiriculi R. Esses nomes iniciais que fazem essa sigla significa que esses são os que, na nossa história de criação do mundo e da humanidade, eles que receberam essa humanidade, organizou todo o território, distribuiu todos os territórios para o povo, baniu para outros povos também, e a partir disso que a gente entende o mundo, por que ela é assim hoje, né? Nós temos uma história, acho que vai ser importante na hora de trazer reflexões, na história, a criação do mundo e expansão dessa terra e dos territórios, é que no nascimento da humanidade, segundo a história do povo Baniwa, é que nós nascemos juntos em um lugar só, né? Isso significa indígena, não indígena, preto, Yara, né, que a gente chama em Baniwa os brancos, todos nascemos no mesmo lugar. Até hoje, nesse pedaço de terra, é como se fosse um museu vivo. Entrou no museu, você vai encontrar todo tipo de imagem que vai explicando as coisas, e o nosso território é assim, né? É só que não dentro de uma casa, porque casa para nós é o nosso território, né? E existe outra origem dos Yaranaui, né, na maneira que nossa tradição explica as coisas, que é do resto do inimigo do Inhapiricuri, né? Só para vocês entenderem que a gente tem explicação para esses que não gostam de indígenas, né? Ela tem origem do resto mortal do inimigo. Então, quando eu conversava com meu avô lá atrás, no início do movimento indígena, procurando entender a cultura, nossa cultura, as explicações, o meu avô, Mateus, que era Zawiném, me explicava isso. Então, você vai encontrar Yaranawiném parceiros, que nasceram junto conosco, e outro grupo que, quando você vê que não gosta do povo indígena, não gosta de você, porque não tem como convencer, né? Não tem convencimento para esse tipo de gente. Então se afasta deles, ele dizia, né? Eu acho que ele tem razão. Bom, mas pode passar esse mapa só para deixar muito claro que na cultura Baniwa existe essas explicações do mundo de hoje, e a partir dela que a gente procura então ter relacionamento no mundo na sociedade, né? Se a gente falar um pouco já a história mais recente de luta dos povos indígenas do Rio Negro, ela começa em 1984. Teve a primeira Assembleia Geral dos Líderes Indígenas do Alto Rio Negro, esse era o nome, juntou pela primeira vez, depois da colonização, para discutir seus problemas. Aí, infinidade de problemas foram levantados, assim como foram levantadas várias propostas de superação desse problema, né? Primeira vez discutindo com os governos, na época com o Calha Norte, governo federal, governo estadual, muitos garimpeiros tinham invadido esses territórios, tanto
território Baniwa, também de outros povos, no próprio Rio Negro, Yanomami, naquela região. Então, havia um enfrentamento muito grande. O governo federal tinha demarcado na forma de ilha também esses terras indígenas, e houve uma reação forte e tirando esses marcos, devolvendo para a sede da FUNAI. Tem uma história assim de recusar o tipo de demarcação. E em 1987, na segunda Assembleia Geral, mais gente se reuniram, os povos indígenas foram tomando consciência do seu direito da luta novamente e cria a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Hoje, um símbolo muito forte para nós, que reúne esses 23 povos, mais de 700 comunidades, porque inclui o município de Barcelos, Santa Isabel, município de São Gabriel, e a partir daí, então, que a gente começou a lutar pela demarcação de terras e outros direitos sociais que nós temos, né? E os Baniwa, especificamente, em 1989, que cria a primeira Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana. E, em 1992, cria a Organização Indígena da Bacia do Içana, que eu participo até hoje. Eu sou, tipo, eu chamo como cofundador e que nunca saiu da associação. Através dela que eu fiz as histórias, projetos como Arte Baniwa, Escola Baniwa, Medicina Tradicional Baniwa, e a gente vem ganhando alguns prêmios, no caso, né? Isso vem dando certa visibilidade ao povo Baniwa, contribuindo na luta dos direitos dos povos indígenas do Rio Negro e do país, né? Bom, só para comentar isso, pode passar? Porque faz parte desse processo, eu acho que a nossa história é bem recente, para a gente chegar no bem viver. Quando a gente fala lá atrás de genocídio, epistemicídio, glotocídio, o que está acabando com isso, né? Além de outras coisas, eu quero focar na questão de saberes indígenas, conhecimento tradicional indígena sobre essa parte que eu acho que é fundamental a gente pensar quando tem esses termos que a gente conhece hoje em dia, quando um povo acaba, quando uma pessoa morre, quando a família morre, quando aquele conhecedor tradicional morre, quando ele não consegue repassar mais por causa do contexto de hoje, de outros valores, mas tudo isso é que mantém a floresta em pé no contexto da mudança climática atualmente e de aquecimento da Terra cada vez mais quente, é que a gente olha essa importância, né? Por exemplo, medicina tradicional. Aí nós temos plantas preventivas, cosméticas, plantas de manejos e medicinais. Tem a figura de pajé, rezadores, benzedeiros, curandeiras, parteiras, oradores milenares. É, então, esse conhecimento é importante para um território, para manejar esse território, né? Para manejar os lagos, para garantir segurança alimentar daquele povo, daquela região, de animais. É como se fossem manejador, como se fosse justiça que maneja para manter o bem viver que nós chamamos hoje, né? Que os parentes dos países vizinhos trouxeram para nós. Em Banil, a gente chama machaca ruema, ruema, carumachá, são termos que nós traduzimos esse bem viver para a nossa cultura. Então, quando há epistemicídio contra os povos indígenas, é esse tipo de conhecimento que é comprometido, que é dizimado, vamos dizer assim, né? Pode passar. Outra imagem que eu trago aqui para vocês sobre a pimenta baniwa, que representa a culinária, que representa a alimentação, manejo de sistema agrícola tradicional do Rio Negro. No Rio Negro, por exemplo, o sistema agrícola tradicional foi reconhecido como patrimônio cultural e material desde 2010 pelo IFAM, né? IFAM mesmo. Então, é um conhecimento muito importante dos povos indígenas, manejado por mulheres, né? Você vê que volta mais uma vez em relação ao conhecimento tradicional, quando há epistemicídio, você não sabe o que você está, impacto que ela atinge, é isso que eu quero chamar a atenção, né? Pode passar.
a outra imagem é sobre esse utensílio de processamento da mandioca brava, que são cestarias, né? A gente conhece como cestarias Baniwa. Os Baniwa criaram marca para comercializar, passaram a chamar de arte Baniwa. É, então, nós temos esses conhecimentos, nossa tecnologia social, vamos dizer assim, que são muito importantes, que quando há processo de desvalorização desses conhecimentos, vão sendo deixados de lado, mas são, tipo, o que a gente tem para a gente viver dentro dos nossos territórios, né? Então, todos os grafismos juntado nelas, os utilizados nelas, são como se fossem nossos vogais, como se fossem nossos consoantes, formando palavras. Cada uma delas, nós temos mais de 25 grafismos diferentes, e ela fala para nós, né, o que está acontecendo ali. Lembra para nós o significado da vida naquele território de animais, de plantas, algumas coisas nesse sentido. Então, ela é muito importante ser mantida e valorizada. Pode passar? Essa imagem aqui eu trouxe para mostrar que essas imagens que eu acabei de mostrar, no caso do povo Baniwa, foram já reconhecidas em algum momento, né? A gente ganhou o prêmio na Gestão Pública e Cidadania algumas décadas atrás, quando eu tinha esse programa. A gente ganhou o prêmio no Chico Mendes também, a gente ganhou o prêmio no Banco Mundial, a gente ganhou, e o MEC reconheceu a nossa experiência de escola. Então, a gente não está falando de uma coisa que é puramente ainda só dos Baniwa, é uma coisa que eu chamo assim, são experiências interculturais, né? Ou seja, usando nossos conhecimentos, mas juntando com conhecimento técnico, conhecimento científico, é uma coisa que a gente está trabalhando há mais de 3 décadas já para criar um novo tipo de relacionamento, de diálogo, de respeito com a sociedade. Pode passar. Bom, aqui a partir disso, então, eu vou trazer aqui umas reflexões, né? Os nossos direitos de 88 nos trouxe um certo alívio, um certo crença que a partir dali, então, poderíamos viver mais tranquilamente dentro das nossas terras, dentro dos nossos territórios, ou dentro do país. Porque os indígenas não gostam de ser brasileiros, né? E a gente aprendeu a ser brasileiro, assim como o Banil aprendeu a ser colombiano, venezuelano, cada um gosta e defende seu país. Mas, internamente, dentro de cada país, nos enfrentamos racismo, nos enfrentamos preconceito, nos enfrentamos discriminação pelos próprios conterrâneos, vamos dizer assim, como se o próprio, um membro Baniwa não gostasse do outro, né? Ou seja, um brasileiro não gostando do outro brasileiro. Isso é interessante, talvez seja a vida mesmo que existe, a vida é assim mesmo. Eu escrevi um livro sobre o bem viver e naquela reflexão eu percebia que a coisa ruim também está na gente, né? A coisa boa também está na gente. É consequência de quê? Da desobediência. Eu traduzo isso como desobediência. É que dá para traduzir o que é contado na nossa cultura. Mas também na cultura ocidental, também é desobediência, né? Desobediência a quem? Do Criador. Então, acaba que fica em nós uma parte do coisa boas e parte do coisa ruim. E dependendo da pessoa, ela vai alimentar coisa ruim nela ou vai alimentar mais coisas boas nelas. Esse é o bem viver, né? Então você tem que manejar seu coração, vamos dizer assim. Tem que manejar seus sentimentos, seus pensamentos. É em que você vai investir mais, é que vai transparecer e que vai virar sua identidade, né? E no conjunto disso, eu acho que é comunidade, povo, nacionalidade, como nós somos brasileiros, a gente não sabe o que outros países falam dos brasileiros, vamos dizer assim. São gente boa, são gente ruim, né? Parece que as pessoas não pensam a imagem que estão produzindo a partir das atitudes ou ações que estão fazendo. E por isso eu trago essa reflexão de que
para a gente elaborar e criar esse bem viver dos povos indígenas, né, em termos de como indicadores, vamos olhar rapidamente sobre isso, né? Por que ela é complexa? No caso de invasão de territórios indígenas, Yanomami, os Munduruku, todos, na verdade, sofreram essa invasão, hoje com menos, conseguem controlar melhor ou não. É, invasão traz bem viver para os povos indígenas. A invasão dos territórios indígenas em outros, se fosse entre países, geraria guerra, por exemplo, né? Por isso que tem guerra em outros lugares, porque viola um princípio, é um princípio que não deveria ser violado, quebrado. Então, o bem viver, ele pode ajudar a gente a pensar, então, nesses macroindicadores, para ajudar a pressionar de forma que temos que ter uma meta de zero invasão das terras indígenas. Porque terras indígenas são casa. Os povos indígenas falam de casa, o território é casa. Se o direito de casa é inviolável, por que que por que que tem tolerância quando há invasão de terras indígenas? Porque são patrimônio, além disso, são patrimônio da União. Mas existe um poder muito forte no país que acaba controlando e não sendo possível. O poder econômico, eu acho que ele é muito forte e que controla, que manda, que vai impondo aquilo que ele deseja, né? Por isso eu digo assim, o que medir? Por que medir, né? Essa é uma das coisas. Por que que uma invasão dessa é tão ruim, tão péssima? É uma coisa de atrocidade, vamos dizer assim, sobre aquele povo, sobre aquele território. Porque imagina que uma coisa aconteça como essa, o impacto cultural que ela vai trazer para as pessoas, para a família, para a cultura, para manejo da segurança alimentar, no caso de garimpo, que é muito prejudicial, ela acaba mesmo produzindo escassez daquele lugar. Não vai ter segurança alimentar, que está acontecendo nesses territórios invadidos, né? Não vai ter saúde, além de impactar, porque acaba envolvendo muitos familiares, principalmente os homens, ocupando eles no trabalho do garimpo, e as mulheres ficam sem proteção nas comunidades. E o que que acontece com essas mulheres sem marido, com os filhos, com as filhas? E a gente vê aí gravidez, estupro, uma desgraça que acontece naquele território, e por isso que eu falo que esse tipo de invasão não traz bem viver e não traz felicidade, deveria trazer vergonha para o país, vamos dizer assim, né, para a sociedade brasileira. Bom, eu acho que esse é uma das maneiras da gente pensar. Eu quero ouvi-los depois também, se essa reflexão está na direção certa ou não. Há outras coisas sobre o direito também, que na área de direito social, por exemplo, da educação. Existe uma legislação, resoluções do Conselho Nacional de Educação do país, que orienta como tem que ser no município, no estado. Mas está acontecendo na prática? Isso não está acontecendo há décadas. O sistema de educação do município, o sistema de educação do estado, nunca foram adequados a partir da legislação. Então, o Brasil, o Estado brasileiro, parece que cria a legislação, estou interpretando, viu, por causa, do que as coisas que não estão acontecendo. Ou seja, tipo assim, vamos fazer a pressão é tão alta, vamos fazer a legislação, aprovamos, mas não vamos executar. Como se parece que tem sido feito só para, tipo, calar a boca na nossa linguagem de parente, e calou a boca, então vamos retomar. Então, os direitos parece que são dados e logo depois para serem retirados. E para serem retirados é não colocar elas em prática, para cansar quem tem esse direito e para dizer depois que aquele direito não funcionou, então não precisa, então tem que retirar. A gente dá para interpretar dessa forma sobre a legislação que são feitas e não são colocadas em prática. Agora, tem como, será que não seria então importante criar um indicador
para monitorar essa política no município, no estado, há 2 décadas. Se isso cair na violação desse direito, qual é a penalidade que o município tem que sofrer? O gestor, por exemplo, né? Prefeito, estou falando de prefeito, de vereador, de secretário municipal de saúde, de educação, o que está relacionado a isso. Qual a penalidade que esse pessoal tem que receber? Né? Como medir isso, né? Não fez em 1, 2, 3 anos. Ué, está desobedecendo a Constituição, está desobedecendo o país, que são regras fundamentais do país para bem-estar, para o bem viver da sua nação. Então, ela está destruindo, está resistindo, está virando inimigo do país, vamos dizer assim, né? Estou interpretando, viu? Então, é importante a gente criar indicadores de monitoramento da execução, concretização dessas políticas. Talvez assim a gente pressione melhor esses gestores políticos em relação ao direito dos povos indígenas, em relação ao direito dos quilombolas, dos povos tradicionais como um todo. A gente está no momento de contexto aí da bioeconomia para lá, bioeconomia para cá, e a gente precisa colocar essa questão, senão, e esses indicadores, Carol, indicadores, ela tem que ser indicador oficial. Tem muitas iniciativas que estão pressionando a criação desses indicadores, mas não são do governo. Quando sai no dado oficial do IBGE, do IPEA, da Fiocruz, é outra coisa, né? Então, a nossa insistência, quando é a minha participação na colaboração no Ministério dos Povos Indígenas, é tentar convencer essas instituições para a gente criar é, é, esses indicadores. E facilitou, mas é um processo lento, porque mas foi bom que o governo criou o Objetivo 18 de promoção étnico-racial. Nós que colocamos esse étnico-racial ali, e está sendo interessante, virou um espaço da gente dialogar. Inclusive, tenho participado, além desses eventos internos do país, mas esse no âmbito do G20, levando essa reflexão também, né? E colocando na centralidade do debate a questão do conhecimento racional, de saberes indígenas, né? Ciência indígena, porque ela existe de um jeito, mas ela existe, ela que é produtora do conhecimento, conhecimento que é a base de saberes indígenas, que eu traduzo, não sei se é correta, como se fosse técnica, modo de preparar já a comida, vamos dizer assim, né? Então, são importantes. Então, eu acho que são 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês, mas tem saúde, tem habitação, tem segurança alimentar, tem manejo de recursos naturais propriamente dito, da água, né, dos peixes e dos mares, porque tem parente vivendo no litoral do país e de animais, né? São todos elementos importantíssimos para nosso bem-estar e bem-viver das comunidades indígenas, né? Agora, a próxima questão que eu trago de reflexão é se o Estado brasileiro já está pronto para isso. A gente vê claramente que no poder legislativo não. Davi Yanomami, grande liderança do movimento indígena do país, pelo povo dele, diz que o Congresso, o Planalto, é como uma cobra grande, pronto para comer gente. Ele traduz assim, e de fato ele tem muita sabedoria para dizer isso, e né? Porque ali todos os dias é para diminuir direito, para retirar direito, é como cobra grande que vai devorando gente, acabando com o direito. Acabando com o direito, acaba com a vida das pessoas aonde estão, né? Então, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, porque parece separado assim, Estado brasileiro é uma coisa, que é a instituição, e tem a sociedade, né? Como se fossem outras coisas. É, a gente, na cultura nossa, não dá para entender essa
essa criação existe no país, que deveria ser a mesma coisa. Na verdade, a sociedade é que deveria ter criado o Estado, e o Estado, então, para servir aquela sociedade, né? Mas não é assim que funciona no país, no Brasil, né? Quem manda é o Estado brasileiro em cima da sociedade. Eu não consigo entender direito. Bom, mas a gente está no momento da reflexão, né? Eu trago essas questões para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Na verdade, a busca aqui é uma coisa positiva, né? A gente olhar a iniciativa existente. Agradeço muito essa rede brasileira de monitoramento e avaliação. Eu acho fundamental, eu apoio muito isso, porque a sociedade, principalmente as instituições governamentais, trabalham muito pelos indicadores. A gente precisa se apropriar disso, a sociedade precisa se apropriar disso, assim como os povos indígenas precisa se apropriar disso, entender o que é, a importância dela, e a gente participar da construção ou adequação delas, né? Os processos, as perspectivas, a partir disso que a gente constrói perspectiva, ou para nós, ou para a futura geração, né? Eu acho que a gente não deve ficar somente para mim, mas principalmente para a futura geração. Pode passar. Eu acho que aqui algumas imagens da nossa produção. Esse livro Bem Viver eu escrevi em 2016, foi publicado em 2019. Algumas imagens didática do povo Baniwa que nós produzimos, pimenta, cestaria, arte Baniwa, alguma coisa da alfabetização da língua Baniwa, são fundamentais, né, para a gente, para a nossa cultura, para o nosso fortalecimento. Pode passar, acho que são mais imagens que eu tenho agora. Essa imagem aqui são petroglifos. A gente tem mais de cento e pouco, 120 petroglifos dentro do território Baniwa, e é isso que comprova que ali, para nós, a origem da humanidade aconteceu ali, mas cada povo tem a forma de contar a origem do mundo e da humanidade. O nosso está bem ali, né? É muito importante. Cada símbolo desse tem um significado, tanto de Inhapirucurizuri e Amazonã, né? Porque eu não falei ainda das mulheres mitológicas. Existem na cultura banil que são mulheres, que às vezes são chamadas de deusas, né? Elas existem até hoje. Elas também são responsáveis por esses grafismos, né? Pode passar. Essa imagem aqui é da pimenta, construção coletiva para a gente chegar a produzir e comercializar junto com as mulheres. Essa imagem da uma assembleia, de mulheres apresentando estudos delas. Pode passar. Essa é uma imagem, para mim, muito significativa, porque a gente faz reflexão o tempo inteiro sobre a importância do movimento indígena, as conquistas que a gente faz, o futuro que a gente quer. Então, os Baniwa fazem constantes avaliações internas nessa época chamamos de época do direito. Você vê que o tempo já foi embora, né? A gente precisa fazer outra avaliação novamente. A gente já tem outras novamente, mas precisa fazer uma coisa maior. Próximo. Essa é a imagem de uma escola Baniwa que criamos no ano 2000. Tivemos um processo longo de construção coletiva e decidimos criar nós mesmos, porque o MEC não atendia, o Estado não atendia, o município não atendia. Essa é a história dela. Aí veio uma professora de Universidade Federal do Amazonas, uma professora da área de educação, nos ajudou a entender direito, e a partir dela criamos nossa escola. E recebemos apoio de noruegueses, por meio da FUINE, em parceria com ISA, e assim que a gente construir, a gente mantém ela até hoje. Essas são mais imagens para vocês de lideranças, lançamento de livros, retomada de cultura. Os Baniwa só retomaram a cultura de dança, música e dança quase 100 anos depois de ter deixado tudo isso, né? Mas a minha reflexão é que a cultura não tinha acabado do povo Baniwa, só estava adormecido. E eu tinha certa razão. Olha, essas imagens é para dizer isso. Pode passar essa. Bom, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Fico à disposição
se tiverem pergunta, curiosidade sobre o que eu falei. Nossa! Obrigada, André. Que alegria, muito obrigada. Márcia tá aí do lado, ela tá com esse privilégio aí de ter te escutado. Eu tô com uma tela aqui no meio, mas. Eu queria fazer uma pergunta, Carol. Hã? Queria fazer uma pergunta. É, eu tenho duas aqui também, assim, dois comentários. Pode você primeiro. André, você falou sobre a avaliação que vocês fazem das coisas. Como é que os povos indígenas, não sei, como é que o povo Baniwa faz uma avaliação? Bom, essa avaliação é mais contemporânea, que eu vou dizer, porque eu vivo praticamente associativismo a partir de 92, né? Antes de 92, da época da colonização, e lá antes da colonização, é impossível Saber. você saber. Assim, eu tenho conversado com meus avós sobre isso, tenho alguma coisa relacionada a isso, mas no período de colonização, era medo, praticamente medo. Se a gente considerar que o medo como indicador no conceito no conceito da ONU, era praticamente vivendo guerra ali, né? Mas depois de 88, no tempo do direito, o que que a gente fez? O povo Baniwa criou associações. Então, a associação passou a ser como se fosse espaço de discussão, mas de representatividade. É um espaço que as comunidades delegam seus representantes para fazer em favor deles, né? Então, a gente já passa a ser fazendo o papel como se fosse um diplomata do país, vamos dizer assim. Então, nós somos diplomatas do nosso povo, porque nós não somos cacique da aldeia, nós não somos figura dentro da aldeia, nós somos feitos para exatamente levar a mensagem, as ideias, construir relações e informá-los constantemente para ela saber o que está acontecendo, para ela poder decidir também. Mas o centro da decisão é dentro das aldeias, dentro dos territórios, né? Bom, como é que a gente faz isso? A gente tem criado no nosso povo Baniwa a cada 5, a cada 10 anos, fazendo uma avaliação. Primeira avaliação que fizemos, vale a pena a gente viver na forma de associativismo? Qual era a nossa história antes do associativismo, antes do direito e agora com o associativismo? O que que a gente conseguiu? O que a gente conseguiu é importante para nossas comunidades? Está dentro do que foi decidido coletivamente para a gente fazer e o que que a gente não conseguiu fazer, né? Então, eu sou um dos responsáveis desse processo, porque para superar muitas vezes as críticas, conflitos que existem. No meio desse processo temos conflitos, porque o povo Baniwa é católico, é evangélico, todos são religiosos, gostam de ser religiosos, não é, a gente não briga por isso, mas a gente traz essa questão de ser Baniwa, né? Medzaniaco, né? Cada vez mais o nome correto para os Baniwa é Medzaniaco, né? Mas a gente adotou Baniwa para facilitar a nossa identificação. Bom, então, a cada ou 10 anos, a gente faz essa reflexão, né? Quando, tipo, entramos em crise, é hora da gente se reunir para a gente conversar. A última que ajudei a fazer foi exatamente para refletir sobre bem viver. Tá? Na nossa cultura anterior à colonização, só tínhamos poucas personagens na nossa cultura, que é Enawi, Mariri, Mother. Três figuras principais, que são líderes principais, assim. A gente está falando de líder político, a gente está falando de líder intelectual, a gente está falando de líderes espiritual, né? Então era fácil se localizar, fácil se comunicar, fácil se obedecer ou não se obedecer, vamos dizer assim. E hoje em dia, o que que existe? A gente tem um país que tem governo federal, que tem governo do estado, que tem governo municipal.
Dentro dela, você tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Quando ela chega, esses órgãos executivos nas comunidades, como FUNAI, como prefeitura, como vereador, deputado estadual, não sei o que, e aí no meio disso tem religiões. Da religião católica tem várias diversidades internas, denominações internas, e no evangélico também tem várias denominações internas. Então, você cria uma. Para onde eu vou? O que eu obedeço? Né? Um aqui fala, a gente vai, cria um conflito enorme dentro dos territórios. E a gente cria, a lei nos possibilita criar organizações indígenas, que fala da cultura, que fala não sei o quê, e orienta outra personagem, onde tem presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, assembleia. Entende? Essa diversidade de coisas e que fica perdido. E a reflexão que a gente fez em 2016, que virou livro Bem Viver, era para a gente ver por que a gente está em conflitos o tempo inteiro. Porque as personagens que chegam trazem esse conflito. E que a gente já tinha visto claramente entre católico e evangélicos, né? Um se acusava, você vai para o inferno, você também vai para o inferno, ninguém vai para o paraíso, todo mundo vai para o inferno. Em vez de dialogar entre si, né? Já o movimento possibilitou diálogo, falamos com eles. Olha, cada um vai escolher o caminho para ir para o paraíso, já que só existe Jesus, só existe paraíso, só existe um Deus, que a gente vai ficar brigando, né? A gente solucionou isso dialogando com eles, né? E que se não fosse assim, a gente ia expulsá-los do nosso território. Quer permanecer? Então trabalha, não briga entre vocês, né? Todos querem que todo mundo vá para o paraíso, então se junte, trabalhe uma coisa só. Precisa ficar brigando. Mas conforme a gente vai superando as coisas, aparecem outros conflitos, e esses conflitos na área social, na área política, têm sido cada vez mais difícil. E o Bem Viver trouxe isso, né? E a comunidade, o povo, é que tem que saber o que ela quer, para definir melhor o que ela precisa e como ela precisa disso, né? E a gente fez essa última avaliação e que gerou a criação da nossa organização Baniwa e Curipaca Natural, que é para cuidar de uma forma mais como o povo Baniwa e Curipaca. Obrigada. Carol, quer falar? André, eu pensei várias coisas aqui enquanto você estava falando, e uma delas que eu achei assim interessante, como você fala, que é, a lógica, mesmo a lógica indígena, está pautada na lógica da lei que já existe. Quer dizer, a Constituição brasileira, a nossa Constituição, ela consegue é, alcançar também as necessidades dos povos tradicionais e das comunidades indígenas. A gente teria que traduzir. Você fez isso muito bem quando você fala assim, olha, já existe uma lei que fala sobre proteção da casa, né? Fala sobre proteção do território. Isso já está na Constituição. E isso também está na lógica das comunidades tradicionais. É só uma questão da gente traduzir. Por que será que a gente não consegue fazer essa tradução, né, de que os direitos indígenas eles já estão colocados lá, né, na Constituição e também na lógica das próprias comunidades, às vezes com nomes um pouco diferentes, né? Quer dizer, precisou haver uma tradução entre aquilo que existia, né, dentro da lógica das comunidades para uma lei geral nacional, né? Mas está tudo ali. E a gente precisa transformar isso em indicadores, indicadores que todo mundo consiga entender, ler, valorizar, se identificar, né? Eu achei isso muito interessante, porque eu acho que às vezes é, a gente fica com talvez assim pensando, eu estou falando do lugar do governo, né? Como é que a gente pode estabelecer esses indicadores de modo que todo mundo possa se identificar, né? E a outra coisa que você fala é sobre implicação, né? A gente precisa se implicar, os governos precisam se implicar, os gestores precisam se implicar, né? Todo mundo precisa se implicar
indicadores, eles precisam estar muito claros, eles precisam estar muito explícitos, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, assim, sobre como você pensa que esses indicadores poderiam ser construídos conjuntamente, né? De modo que a gente não só esses, né, você falou muito da moradia, do direito ao território, mas existem muitos outros. Como que a gente conseguiria estabelecer na prática, assim, esse espaço de diálogo e de elaboração e de identificação e compartilhamento desses indicadores, para que a gente possa mensurar de verdade, para que não seja uma ficção? Bom, eu tenho pensado, assim, a gente está no processo, a gente não levou ainda isso para as comunidades indígenas, né? A visão que eu tenho é que tinha que convencer as instituições primeiro para poder partir já com uma coisa mais concreta, porque eu sou responsável pela construção disso. Bom, eu tenho lido algumas coisas, essas leis como é que é? Leis criminais sobre racismo, né? Não cita indígena. Estatuto não cita indígena. Mesmo assim, tendo essas coisas, também não fica muito claro em relação a isso, né? Às vezes tem o emenda e tal, mas nunca, na minha visão, não são suficientes. Então, teríamos que dar uma revisada ou fazer emenda, uma coisa mais completa em relação a isso. Há necessidade de criação de adequação dessas políticas antirracistas, né? Essas coisas, crimes que acontecem. Ficou imaginando que esses invasores de territórios estão violando esse princípio de inviolabilidade, mas tem que estar claro dizendo que é assim para os povos indígenas, né? Senão, qualquer advogado, qualquer jurista vai dizer não tem nada, não tem como julgar a favor disso. E a nossa justiça nunca utilizou esses direitos internacionais, por exemplo, em relação à consulta prévia, informada, né? Partição de benefícios, não são utilizadas, né? Alguns países, como Colômbia e outros, utilizam mais, mas no Brasil tem uma resistência muito grande. Meus parentes falam que não somos resistência, né? Que nada, quem é resistência é o Estado brasileiro, as pessoas que trabalham lá, é que eles escutam, eles sabem, eles entendem o que é, mas não fazem. Eles é que são resistentes, a gente não. Está reivindicando nossos direitos, né? Bom, mas sobre sua questão específica, eu acho que a gente precisa, no Ministério dos Povos Indígenas, através do Conselho Nacional de UDS, por exemplo, que internalizou o UDS 18, a gente está criando um diálogo e a gente tem uma proposta pelo Ministério dos Povos Indígenas para criar a primeira oficina para a gente dialogar primeiro com formuladores de indicadores de política pública, desde dessas políticas mais globais e nacionais ou ministeriais, porque às vezes cada política tem indicador, projetinho tem indicador, o ministério tem indicadores próprios, mas não tem esses indicadores maiores, vamos dizer assim, né? Mais globais no país. Essa é a tentativa. Só que é difícil entender esse tal de indicador. Eu demorei muito tempo para entender e para poder falar essas coisas que eu estou falando aqui com vocês, né? E temos que, então, dialogar, falar para esses especialistas, a ideia é envolver sociedade e especialistas também nisso, para a gente explicar para esses especialistas e governos, estrategistas, o que é bem viver, e dizer o que a gente quer, né? É assim que a gente quer, a partir dos nossos direitos, como falamos aqui. Aí, outra parte dessa oficina seria assim, esses especialistas falarem para nós o que é indicador, tal de indicador, qual a importância desse indicador, como formular esse indicador, o que é possível colocar nesse indicador, né? E teria um certo momento da gente juntar essas reflexões
Ou seja, a partir disso, cada um então traria suas reflexões de formulação de indicadores, né? E a partir desses indicadores, então já primeiro rascunho dela é que a gente levaria para as comunidades indígenas, para debate, para ouvir, para acrescentar para a sociedade, né? Eu acho que esse é o método que está na minha cabeça, não está descrito assim nessa proposta de oficina, mas a sequência lógica seria essa, e eu vejo isso muito positivo, porque o IBGE já encontrou argumentos técnicos, científicos e jurídicos, a partir das leis internacionais, que obriga que se crie indicadores no caso, por povos, né? Povos indígenas, quilombolas, povos, comunidades tradicionais e tal. Isso já falaram duas vezes, e a última oficina que eu participei também repetiram isso, tem uma agenda internacional de publicização dessa iniciativa. Eu acho que temos chance aí de construir esses indicadores. A gente precisa muito apoio para isso. Isso é uma coisa prática que eu poderia te falar. André, se você fosse traduzir para o seu povo essa ideia de indicadores, como é que você faria isso? Primeira coisa na minha cabeça imediata é Parnashupawa. Parnashupawa, Parnashupawa Machakani ou Parnashupawa Machikani. São dois, Parnashupawa é termo genérico. Parnashupawa Machakani seria indicadores para saber se está indo bem. Parnashupawa Machikani é para saber se a coisa está caminhando ruim. Entendeu? A necessidade depois de Parnashupawa dois adjetivos, sei lá. André, e a dificuldade de entender por quê? Porque na sua cultura é diferente. A dificuldade no caso de entender esses indicadores, A medida, por exemplo, medir alguma coisa. Faz não, sentido? ela existe culturalmente de uma maneira diferente, mas eu tenho refletido sobre isso. A gente parte muito para impacto da coisa que está acontecendo. Já o indicadores comum aí que eu vejo até hoje, elas são números. Elas são números. Uma coisa positiva que eu participei da oficina ultimamente, que parece que já é admitido usar essa parte qualitativa, né? E a Sim. partir da qualitativa, há a possibilidade de enumerar o impacto de uma coisa, de um número. Eu acho que são duas coisas importantes, porque tem um número, o que significa esse número qualitativamente, né? E o impacto que essa traz. Eu acho que daria para pensar uma coisa nova. Só que isso que a gente tem que destravar aí no sistema, como que isso vai acontecer na hora do IBGE chegar perguntando, fazer esse levantamento. Essa de formulário, essas coisinhas técnicas lá do sistema, é que a gente precisa encontrar como colocar, Porque né? na sua cultura é mais o diálogo, né? O A diálogo, conversa. é o diálogo. E isso não se mede, né? É difícil medir. No caso, tipo, uma violência, morreu alguém. Por que morreu? Qual é a doença? É a doença da natureza ou a doença que é provocada por alguém? Tudo bem. Morreu a segunda? Não, esse cara está perto. Tem que encontrar esse cara. Entende? Tem que resolver. Esses indicadores, ela cai para isso. Evidentemente que cada cultura tem sua maneira de fazer, né? Eu escuto, por exemplo, os parentes Guarani, ela não vai querer falar dessas coisas que eu estou dizendo. É sempre muito positivo, não significa que não existe. Você não quer falar porque quer puxar só o lado positivo. Eu acho que, para mim, eu tenho que identificar o que está acontecendo de ruim para não repetir e fazer coisas boas, né? Porque senão não precisaria a gente discutir se estivesse tudo bem,
vamos dizer assim, né? Mas cada povo tem sua maneira de se colocar sobre determinado tipo de coisa. Eu acho que quando você coloca a coisa em evidência assim, você desencoraja um pouco aquilo que isso faz mal. Se você não fala o que ele está fazendo mal, ele acha que está fazendo tudo bem. É conflituoso, por isso que liderança apanha muito. É, André, um comentário que eu queria fazer. Eu vim para Belém e estava lendo o livro do Ailton Krenak. E ele, uma hora, ele fala muito sobre a questão da neutralidade. Ele fala que a neutralidade é uma doença. E porque a gente está no mundo e o mundo circula e a gente precisa prestar atenção no mundo. E eu fiquei pensando, refletindo um pouco, porque às vezes a gente confunde a ideia de ciência com neutralidade, né? A gente diz que a ciência é neutra, que a metodologia é neutra, e, e isso desimplica a gente dos valores, né? Isso é muito ruim. Eu tô te ouvindo e pensando sobre isso. Quer dizer, é impossível ser neutro, a gente não pode ser neutro, né? A minha ideia, quando eu te escuto, eu penso isso. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê essa ideia de neutralidade, porque a ciência fala isso. Você precisa ser neutro, a avaliação precisa ser neutra, a metodologia é neutra, mas a gente nunca está neutro, né? Fala um pouco sobre isso, o que que você acha dessa ideia? Eu estou pensando no que é, o que é neutro, né? Neutra que não tem. Eu sei, mas em que lugar que é usado esse neutro, vamos dizer assim, é alguma coisa? Eu não sei. Quando a gente puxa um um motor 15 HP que eu sei manejar, para o motor pegar, você tem que colocar ele neutro, né? Aí depois faz a ré para frente para você andar. Então, e no carro também eu vejo isso eu não sei, mas eu ando aqui nos carros pegando passagem. E neutro é o lugar que não funciona nem para frente nem para trás, vamos dizer assim, né? E por isso que lá é ruim. Ficar no neutro deve ser coisa ruim pra caramba, eu acho, né? Não sei o que a Ailton escreveu aí, mas a partir dessas coisas aqui, eu acho que neutro, em algum momento ela funciona, mas ela não pode ficar o tempo inteiro no neutro, porque senão o carro não anda para frente nem para trás. Nem o motor anda para frente nem para trás, no caso aí de motor de polpa que eu conheço. A gente tem que ser rabetas, por exemplo, né? A rabeta é sempre para frente. Sabe o que é rabeta? Não. Esse que existe, desce lá na beira de Belém, tu vai ver aí aquele motorzinho que tem um rabo comprido. Aquele, quando puxa, é para andar, né? Você puxa o motorzinho, ela gira a palheta, tem que ficar no ar primeiro, quando cair na água, ela já está empurrando para frente. Vamos dizer assim, né? Se você perto do abismo de cair na cachoeira, ela te salva. Se você puxar motor na beira do abismo para cair na cachoeira perigosa, se você estiver no neutro, você leva um tempinho para reagir e sair de lá, né? E se você estiver nervoso, esquece para sempre que está no neutro. Você já caiu na cachoeira já. Maravilhoso. André, queria te agradecer muito, imensamente, imensamente por essa fala, por se disponibilizar, tá aí, né? Pena, muita pena não ter você aqui perto da gente nesse dia. Mas queria te agradecer muito, muito mesmo. E Márcia e eu aqui já estamos pensando que a gente já está implicada nessa ideia dessa oficina. A gente vai querer fazer essa oficina e de algum jeito nós vamos combinar essa oficina. Porque acho que a gente, como avaliador, né, como eu como gestora pública, Márcia como consultora em avaliação, aqui nós duas já te escutando, a gente já está implicada nessa ideia, né? É, Só fazer o convite que nós já estamos aceitando, viu? Tá certo. Eu Eu, que agradeço, Carol. Muito obrigado. eu queria dizer também que é uma grande honra para nós ter você. É a primeira vez
que um representante dos povos indígenas participa de um seminário nosso. Isso tem uma intenção, o diálogo entre avaliadores e indígenas, ele é mundial, ele só não começou ainda no Brasil, e nós estamos inaugurando isso com a sua presença aqui hoje. E a gente quer muito, né, contribuir para essa construção, a construção de diretrizes avaliativas que sejam responsivas, né, que deem resposta aos contextos dos povos originários. Então, isso começa aqui e a gente quer te agradecer imensamente. Obrigado, Márcia. Bom ver vocês e até a próxima.